Muito bem, meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos fazer uma leitura até o verso 6. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignando e condoído com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão, e estendeu-a. E a mão lhe foi restaurada. E retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. O Senhor Jesus está na sua jornada evangelística, trabalhando na região da Galileia, né? Porque quando Jesus foi ungido, ele estava lá na Judeia, e aí estava perto dos holofotes, da nata da religião, e também perto da grande capital, Jerusalém. E aí ele saiu de lá. Mas como alguém que quer ser notado, alguém que quer estar no foco, ele sai de um lugar onde estão todos os holofotes e vai para um lugar que é chamado pelo Evangelho de Mateus de Vale da Sombra da Morte. Um lugar onde as pessoas vivem numa miséria, tanto uma miséria física como espiritual. Um lugar onde as pessoas podiam olhar para aquele lugar e falar: eu não quero ir para esse lugar. Não, isso não é bom. Mas Jesus foi para lá. E começou então a sua jornada evangelística, sua jornada de trabalho de pregar o Evangelho. O Evangelho do reino que nós estamos falando sobre ele. Um Evangelho que é para os filhos do reino. Que é para os filhos do reino ter intrínseco isso dentro deles, dentro do seu coração e viver. Isso não é para ser trancado as 7 chaves dentro de uma alma. É para ser exposto o reino de Deus. Que é amor, que é graça, que é justiça, que é misericórdia. Porque esse é o nosso rei. E o seu reino e as suas leis, elas estão vigorando na nossa vida, porque nós vivemos a partir da existência do reino de Deus. E aí Jesus então, como é de seu costume, de seu hábito, né? Ele estava na casa de Deus. Se você olhar a vida de Jesus, Jesus tem um hábito, tem um costume. O costume de Jesus é estar na casa do Pai. E aí quando você vai falar, por exemplo, de religião, existem 2 tipos de religião só no mundo, meus irmãos. Não tem muita religião. Ah, pastor, mas tem um monte de denominação de nome. Não, mas religião só tem 2. Uma que adora a Deus verdadeiramente e serve aos homens, liberta os homens, ama os homens pela graça, e por esse amor que foi derramado em Cristo Jesus. E a outra religião que está baseada em preceitos humanos, como os judeus passaram a viver pelos preceitos dos rabinos, e não por verdadeiramente aquilo que as Escrituras ensinam. Essa religião, ela não liberta, ela escraviza. Essa religião, ela não salva, ela engana. Essa religião não fala de um reino de Deus na nossa vida. Não. Ela fala de um reino dos homens, de glória dos homens e das coisas deste mundo. E essa religião, por fim, ela mata. Ela não somente mata o corpo, mas ela mata também a alma. Porque uma vez que você aprendeu errado, você está no caminho errado. Uma vez que você ouviu que uma vez salvo, você não é sempre salvo,
Você está sendo ensinado errado. E o seu caminho não é o de Deus. E a sua salvação é um barco furado. Então só tem duas religiões. Aquela que adora verdadeiramente a Deus e serve aos homens por graça, misericórdia e amor. E aquela que escraviza, mata o corpo e mata a alma. E aí então Jesus veio tratar com as almas. E a primeira coisa que Jesus fez, quando ele começou o seu ministério, foi quebrar o sistema religioso. Tem muita gente religiosa, não salva. Tem muita gente crendo no que ele faz e não no que Cristo fez. Tem muita gente baseando a sua vida na sua consciência, mas a sua consciência não é Deus. Sua consciência não é justa, sua consciência não é ligada com as Escrituras. Porque o único juiz justo é Deus. E essas pessoas estão andando nos seus próprios caminhos. E aí Jesus então, como é de seu costume, de seu hábito, e aí quando você lembra daquela passagem lá descrita no Evangelho do médico Lucas, que ele chega e relata então que Maria e José esqueceram Jesus, e aí depois de alguns dias eles lembraram, cadê Jesus? Jesus deve estar aqui por perto, procura num lugar, procura em todo lugar, Jesus não está. Eles voltaram aonde Jesus estava? Na casa do meu Pai. Eu estou na casa do Pai. Porque é um hábito de Jesus desde quando ele era jovem, dentro da casa do Pai. Desde quando ele era menino. Aonde que ele está? Está na casa do Pai. O que ele está fazendo lá? Olha, ele está discutindo a palavra de Deus com os escribas, com os fariseus, com os religiosos. Ele está dentro da casa do Pai. Então aonde é o lugar do crente? Dentro da casa do Pai. Porque fora dele, ele só está vagando. E aí Jesus vem. E sempre quando você lê a Bíblia, e de novo Jesus entrou na sinagoga. Para fazer o quê? Abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 6. É o mesmo texto, é um texto paralelo. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Então para que Jesus foi lá? Jesus foi para adorar, Jesus foi para adorar o Pai, Jesus foi também para outra coisa. Capítulo 6... E verso de número 6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Isso aqui é uma coisa que você precisa guardar. O Lucas descreveu qual é a mão do homem que estava com problema. Porque ele é médico, né? Então ele bateu o olho, ele já viu ali a mão direita. A mão direita estava ressequida. Mas Jesus foi com uma finalidade na sinagoga. E a finalidade não é somente ir na casa do Pai, mas é com um espírito de adoração ao Pai. E das muitas vezes, a gente não vem para a casa do Pai com esse espírito de adorar o Pai. Em espírito e em verdade. A gente acaba vindo na casa do Pai de uma maneira mecânica. Então isso não é bom. Isso não é o habitual e não deve ser o da nossa vida. Porque eu não venho à igreja porque é uma parte mecânica minha que aciona no dia de domingo, ou dia de quinta-feira, ou domingo de manhã, ou quarta-feira, ou terça-feira, ou segunda-feira, ou sexta-feira. Então Jesus tinha esse hábito, esse costume de estar na casa de Deus, na casa do Pai. E ele ia lá para ensinar. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, verso 16. E hoje nós vamos trabalhar com o tema, o valor que tem uma vida. Qual é o valor que você dá para uma vida? E aí Lucas diz assim, indo para Nazaré, aonde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus tinha um costume, meus irmãos. E aí por isso que Paulo então fala assim, olha, sede meus imitadores como eu de Cristo. O meu mestre ele tem um costume. O meu mestre ele tem um hábito. O meu mestre, o negócio dele é a casa do Pai, é estar na casa do Pai, é comunhão com o Pai, é comunhão com os outros, é comunhão com os discípulos. Eu vou para o Monte das Oliveiras, meus discípulos não ficam para trás. Eu vou atravessar o Mar da Galileia, eles não ficam do outro lado. Eles vão comigo. Eu estou caminhando lá para o Calvário da cruz, eles estão comigo. E aí Jesus, então, ele vai trabalhando isso na nossa vida e no nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 26. Então, a princípio que nós vamos falar desse Evangelho do Reino, nós temos que amar mesmo o Evangelho do Reino. Salmo 26, verso 8.
Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. O salmista faz uma declaração de amor à habitação da casa de Deus. Eu amo a habitação, Senhor, da tua casa. Verso 8. O lugar aonde a tua glória assiste. Ele tem um amor. Ele tem uma dedicação, porque ele sabe que é naquele lugar, naquele devido lugar, aonde a glória de Deus é assistida. De que maneira? Meus irmãos, de muitas maneiras. Por graça, misericórdia, amor, comunhão. E aí ele diz, eu amo a habitação da tua casa. Porque é o lugar, Senhor, é aquele lugar que ali a sua glória é assistida. E aí você lembra o Salmo 122, 1. Alegrei-me quando vamos à casa. É um motivo de alegria. Volta lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. É um motivo de alegria, é um prazer estar na casa de Deus, junto com o povo de Deus. E agora então Jesus vai tratar sobre que quando ele entrou lá no sábado, numa sinagoga, tinha um homem da mão ressequida. Mas nós vamos notar dois tipos de pessoa que Jesus identificou nesse lugar. O primeiro foi o homem da mão ressequida. Não é? Isso era um problema físico que esse homem tinha. Mas, meus irmãos e irmãs, eu creio que nesse determinado lugar, na sinagoga onde Jesus entrou, não tinha só um homem da mão ressequida que tinha um problema. Tinha uma pessoa da alma ressequida, de um coração ressequido, de uma mente ressequida. Então tinha muitas pessoas com muitos problemas. E não era só esse homem. Jesus viu pessoas ressequidas, pessoas que estão secando em si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não querem viver o Evangelho. E aí Jesus identificou essas almas. Ó, tem pessoa ressequida aí. Mas Jesus observou e tem outro tipo de pessoa lá dentro. Versículo 2. E aí, estavam observando a Jesus para ver se curaria no dia de sábado. Aí você tem, meus irmãos, aquelas pessoas que vêm para observar. Eles não vêm para adorar. Eles não vêm com um sentimento de adoração ao Pai, de aprender a palavra de Deus. Não. A gente vai observar para ver se vai fazer alguma coisa errada, porque a gente está ali só para essa finalidade. Então olha o que Jesus identifica dentro da sinagoga. Pessoas com muitos problemas e outros que foram lá somente para observar. Para ver o que Jesus vai fazer. Como que ele vai se comportar. Então eles não foram lá com espírito de adoração, de aprender, de ter um espírito quebrantado diante de Deus. Não. Eu vou lá para observar o que vai ser feito. Porque eu estou buscando uma oportunidade de ter do que o acusar. De ter do que falar. E aí Jesus então percebe essa coisa, né? E aí você encontra essas pessoas lá. Mas aí tem pessoa necessitada. Tem pessoa que está com problema de alma, tem pessoa que está com problema no espírito, tem pessoa que está com problema no seu coração, tem pessoa que está com problema na sua mente, tem pessoa que está com problema, tem muitos problemas. E aí Jesus ele olha e diz assim, olha, tem pessoa com problema aqui. E aí a gente tem que entender que quem estava lá sentado observando Jesus, são quem? Os religiosos. São pessoas de religião. São pessoas que criaram dentro deles os preceitos deles, não de Deus. Eu não quero saber o que está escrito na Bíblia. Eu quero saber o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. Isso não serve para Deus. Por isso que então, Jesus está lá tratando com essas almas ali dentro, e tem esse homem lá, que muitos acreditam que ele foi colocado justamente lá no dia de sábado, para ser uma isca, para ter do que então eles acusarem o Senhor Jesus Cristo. E se é a questão do valor de uma vida, qual é o valor que uma religião tem por uma vida? Nenhuma. Porque tem muita gente aí matando pessoas, mas não é com arma, não é com a metralhadora, não é o EI. Tem muita gente aí matando alma mesmo, irmãos. E Jesus está observando todas essas coisas. Ele está dentro da casa do Pai. Ele está olhando os necessitados. Ele está vendo a necessidade. Ele está vendo, meus irmãos, o que a religião faz com uma pessoa.
Olha, destrói a pessoa mesmo. Não é à toa que Jesus diz lá em Mateus 23 que uma alma se torna filho do inferno 2 vezes. Jesus está dizendo isso aqui, observando ali o que eles estão fazendo. E a pergunta é, qual é o valor que esse homem tem para esses religiosos que estão sentados observando? Nenhum. Sabe qual é o valor que a gente dá para as vidas? Nenhum. Se você olhar a evangelização de Jesus, Jesus ele chegava perto das pessoas. Jesus ele queria falar com o publicano, o cobrador de impostos, a meretriz. Jesus, o leproso que chegou diante de Jesus para ser curado, Jesus, quando ele chegou diante de Jesus ali, Jesus, põe a mão nele. Não é comum, né? Uma pessoa põe a mão num leproso. Mas como que é o reino de Deus, esse evangelho, o valor que eu tenho para uma alma? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram na presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher apanhada em flagrante adultério, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Isto diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como se insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas Jesus, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram-se pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo Jesus a mão e vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Estes homens não dão valor, religião não dá valor para a sua vida. Você não tem valor nenhum. Quando você vê Jesus a partir do pôr do sol, quando se pôs o sol no dia de sábado, aglomeraram-se uma multidão aonde Jesus estava e trouxeram-lhe todos os enfermos, endemoniados, paralíticos, toda sorte de enfermidade. Já então o sol já tinha se posto. Estão lembrados que nós lemos esse versículo na semana passada? E aí então Jesus, como diz Lucas, impôs as mãos sobre eles um por um, porque Jesus chegava perto do necessitado, porque o necessitado reconhecia que ele estava doente e que ele precisava do médico. No Evangelho de João, no capítulo 5, nós temos aquele paralítico também num dia de sábado. Jesus curou. Jesus expulsou, aliás, o demônio de um homem que estava dentro da sinagoga num dia de sábado. Jesus curou a sogra de Pedro no dia de sábado. Jesus curou esse homem da mão ressequida no dia de sábado. Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda no dia de sábado. Jesus curou o cego de nascença no dia de sábado. Jesus curou uma mulher que estava com uma enfermidade há 18 anos, no dia de sábado. Jesus curou um homem com hidrópico, um homem com barriga d'água, no dia de sábado. E por que os homens ficaram todos nervosos? Porque Jesus então tirou a autoridade da religião. Tirou a autoridade da religião, quebrantou a religião. Porque a religião criou um preceito de não fazer nada no sábado. O que deveria ser o contrário. Porque Jesus ensinava no dia de sábado, Jesus curava no dia de sábado, Jesus pregava no dia de sábado, Jesus orava no dia de sábado. Então qual que é o grande problema? O grande problema, meus irmãos, é a questão da religião. Da religiosidade que uma pessoa ele adquire. E aí ele fica preso naquilo. Ele fica preso porque ele acha que a consciência dele é Deus.
Está enrolado. E qual é o valor que essa alma tem para eles? Nenhum. Uma vez um cidadão falou para um irmãozinho: esse negócio de escola bíblica dominical para criança é muito esforço para pouca coisa. Você acredita que esse camarada ele vai atrás de púlpito pregar? Pois é. É muito esforço para pouca coisa. Então qual é o valor que a gente tem para uma alma? Um outro detalhe. Esses homens estão na sinagoga, Jesus está lá ensinando. A pergunta também é possível uma pessoa sair da casa de Deus com o coração mais duro do que ele entrou? É possível. É possível uma alma sair de dentro da casa de Deus, depois de ouvir a palavra de Deus e ver as maravilhas que Deus ele faz, ele sair mais ainda comprometido com o endurecimento do seu coração para Cristo e a sua palavra? É possível. Claro que é possível. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Vamos ver lá o que o autor de Hebreus ele fala sobre isso. É possível. Esses homens aqui estão saindo da casa de Deus, estão ouvindo o próprio Cristo pregar. Hebreus capítulo 4, verso 7. Eles estão ouvindo a palavra, eles estão vendo aquilo que Jesus está fazendo. Eles estão acompanhando Jesus até mesmo na sua incursão missionária. Capítulo 4, verso 7. Mas é bem possível que uma alma possa sair da casa de Deus sem o quebrantamento. E ainda mais endurecido do que entrou. Versículo 7. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esses homens ouviram Jesus, eles viram Jesus fazer. Mas eles saíam, meus irmãos, pior do que eles entravam. Não tinham quebrantamento de coração. Porque isso é o que religião faz. Ele mata a pessoa. Ele mata a alma, ele mata o coração, ele mata a misericórdia, ele mata tudo. A pessoa não aprende perdão, não aprende misericórdia, não aprende graça, não aprende amor. Ele não vai colocar isso na vida dele. Mas eles estavam vendo e ouvindo Jesus. Então nós tínhamos dois tipos de pessoa naquele lugar. E eles saíram com o coração mais endurecido do que entraram. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Olha lá o versículo 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. É possível isso acontecer? É possível. Isso aconteceu com Jesus, irmãos. Jesus, Deus, o pregador, o próprio amor em pessoa, a própria palavra, o reino de Deus em pessoa, aconteceu com Cristo. Nunca se admire se uma pessoa endureceu o seu coração por causa da religião. Então por isso que não tinha só o homem com o problema na mão direita. Tinha muitas almas ali ressequidas mesmo. Coração, alma, os olhos, a boca, a mente, tudo. E aí Jesus, por misericórdia ali, vai tratando com essas almas. E esses homens estão vendo o que Jesus está fazendo. E Jesus, ele é Deus. E sendo Deus, ele não é como nós. Claro, graças a Deus. Que bom. Ainda bem que eu não sou nesse sentido como Jesus. Conhecedor daquilo que está passando dentro da mente de uma pessoa e dentro do coração. Você já imaginou se você tivesse esse dom de passar perto da pessoa e você então decifrar o que está dentro da mente dela e do seu coração? Ia ser terrível. Imagine como Jesus se sentia quando ele olhava aquelas pessoas sentadas observando ele ali e eles já estavam maquinando a sua morte. Imagina como Jesus se sentia, meus irmãos, quando ele via toda aquela multidão em volta dele. E aí a Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus não confiava neles. Graças a Deus, graças ao bom Deus, nós não temos isso. Que bom. Que bom que a gente só olha a aparência mesmo. Pelo menos a nossa esperança, ela fica sempre aumentando. De que um dia, através da palavra de Deus, essas vidas vão ser transformadas. Porque a transformação não é de um dia para a noite. Nós vamos sendo transformados a cada dia pela palavra de Deus. A cada momento.
A cada vez que eu venho na casa do Pai e aprendo com o Pai, eu vou sendo transformado por Ele, até eu chegar naquele ponto de falar como Paulo diz, sede meus imitadores como eu de Jesus Cristo. Muito bem. Mas Jesus tinha lá essas almas diante dele. E aí no capítulo 3 e no versículo 4, vamos pular o versículo 3, vamos para o versículo 4. Então, lhes perguntou. Jesus, como Deus, sabendo o que está passando dentro da mente, do coração da pessoa, sabia o que tinha lá dentro, o que eles estavam pensando, arrazoando consigo mesmo, né? Então lembrado de quando Jesus foi na casa de Simão, lá no capítulo 7, do Evangelho de Marcos, e entrou aquela mulher pecadora, né? Pecadora. E ela se ajoelhou diante de Jesus, e ela lavava os pés de Jesus com as lágrimas e enxugava com seus cabelos. E aí o Simão estava bem de pé lá, né? Aquele religioso, aquele camarada que é um santo. Ele não vai precisar nem de Cristo para entrar no céu. A consciência dele é o juiz dele. Ele está tranquilo com a sua religião. E aí ele pensava lá dentro dele, mas se esse cara fosse realmente um profeta, ele saberia que essa mulher não vale nada. Mas Jesus amava os pecadores. Jesus ama os pecadores. E é por isso que nós estamos aqui. É porque muitas vezes a gente esquece que a gente é pecador. Que a gente acha que o outro é mais pecador que a gente. Então Jesus faz uma pergunta. Vamos lá. Aliás, duas. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olha só, Jesus apanhou eles na sua própria armadilha. Ou seja, eles armaram uma emboscada para Jesus, um laço do passarinheiro para ver o que ele ia fazer no dia de sábado. E aí Jesus então deu a volta. Porque Jesus então disse para eles, eu estou usando o sábado para pregar, para libertar, para ensinar, para derramar o meu amor, a minha graça sobre o necessitado. E vocês estão usando a sua religião e o dia de sábado para tentar me encurralar com o pensamento de morte. Então quem que estava quebrando o sábado, meus irmãos? Fala para mim. É por isso que eles ficaram nervosos com Jesus. Porque com a verdade não tem jeito. Sabe por que uma pessoa fica nervosa? Porque com a verdade não tem jeito. Ele tenta, ele vai tentando ali e ele quer dar uma resposta, ele quer brigar, mas a hora que ele vê que com a verdade não pode, a verdade é a verdade. Então lembrado do Estevão, os homens não conseguiam responder para ele, então eles rangiam os dentes até que eles apedrejaram o Estevão. E Jesus diz, a minha palavra é a verdade. Então Jesus fez uma pergunta para eles, o que é melhor fazer no dia de sábado? O que é certo fazer? Fala para mim o que é certo fazer. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 12, onde Jesus vai falar, mais um pouquinho sobre isso, e acerca até das leis que os próprios rabinos criaram. Mateus capítulo 12. Os rabinos criaram uma lei paralela, que no dia de sábado, se a ovelha sua caísse lá no buraco, ou o seu gado então caísse no buraco, você podia então ir lá socorrê-lo. Eles criaram essa lei. Eles criaram uma lei paralela, Não que ruim. Não estou falando que é ruim, não. Mas eu estou querendo trazer a questão do valor. O valor que tem uma vida. Evangelho de Mateus capítulo 12, a partir do verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. E achava-se ali um homem que tinha uma mão ressequida. Então, como intuito era acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito fazer o bem aos sábados. Então não era uma questão, meus irmãos, de não fazer nada. Eu não faço isso, eu não faço comida, eu não compro, eu não pago, eu não viajo. Não é isso. Pelo contrário, é para fazer. É para alimentar o que tem fome. É para ajudar o necessitado. No dia de sábado eu não dou oferta. Dia de sábado você está passando na rua lá, tem um camarada lá, E aí, sabe como que as pessoas são tratadas? Elas são tratadas como animais. Presta atenção, por favor. O grande problema da nossa vida é quando os valores começam a ser alterados. Então, no que eu dou valor? O que tem valor para mim? O quanto vale para mim uma alma? Uma pessoa? Uma criança? Olha, meus irmãos, Deus está a cada dia me torcendo. Ele vai me torcendo aos poucos, Ele vai me torcendo.
E cada dia que eu olho para uma alma, irmãos, olha, me dá tristeza, sabe? Tristeza mesmo, de ver como pessoas são tratadas. Jesus falou, você não faz todo o esforço para cuidar da sua ovelha? E é bom que você cuide dela mesmo. Só que nunca se esqueça de uma coisa, uma alma vale mais do que uma ovelha. Não é isso que Jesus nos ensinou? Vocês estão vendo os passarinhos do céu? Eles não têm plantação, eles não compram terra, eles não compram maquinário de plantar, eles não constroem silo, mas o Pai Celestial os alimenta. Que dirá mais vocês? Então qual é o valor que Deus tem por nós? Se Deus cuida de toda a natureza e dos animais que nós estamos aí massacrando todos eles, e aí Deus diz assim, que dirá vocês valem muito mais para mim do que... Então é a questão do nosso valor. Quando isso começa a alterar na nossa vida, então aí é um problema. Jesus não disse para ele, falou assim, não, você deixa a ovelhinha lá. Não, você vai lá cuidar dela. Mas eu quero também que você entenda que você tem que ter um valor alto por uma vida e por uma alma. Muito bem, e é isso que Jesus quis trazer ao nosso coração. E trazer o coração daquelas almas que estavam ali. No versículo 6 que nós lemos, lá do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que quando eles ouviram isso, primeiro eles ficaram calados, eles ficaram em silêncio, porque eles não tinham como responder para Jesus. E aí então eles saíram, e eles já foram lá no meio dos herodianos, que eram judeus renegados, que se atrelaram com a política de Herodes. Então quando é para conspirar contra o Cristo, até o meu inimigo passa a ser o meu amigo. Quando é para conspirar contra o reino de Deus, até aquele que não se dá comigo, passa a ser meu amigo. E aí eles começaram aquela conspiração de morte contra Jesus. E o que Jesus faz no versículo 3? Volta lá, Evangelho de Marcos, versículo 3. Capítulo 3 e verso 3. Então aí agora nós vamos entender qual é o valor que tem uma vida para Jesus, para o reino de Deus, para o Evangelho. O quanto vale uma vida para Jesus, para o reino de Deus e para o Evangelho. Vamos lá. Jesus ele percebeu tudo isso. Todos esses acontecimentos, todas essas coisas, tudo aquilo que estava no coração e na alma das pessoas. A Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos de apenas 6 versículos, que Jesus teve 2 sentimentos. Um primeiro de indignação, pela dureza do coração das pessoas. E depois ele teve um sentimento que transbordou sobre a indignação, que é chamado de condoer-se. Ele se condoeu daquela alma que estava ali. Ele se condoeu das almas que estavam, mas principalmente daquele homem, que quando a Bíblia traz que ele tinha sua mão direita machucada, tem um livro que foi escrito no primeiro século, chamado Livro de Hebreus, que não é e não está aqui no canon, que eles dizem que aquele homem ele não nasceu com a mão com problema, que no decorrer da vida ele machucou a mão, ele teve um acidente e a mão ficou ressequida. Então você não sabe o que aquele homem passou, como ele escondia aquilo que ele tinha, como ele tinha vergonha de alguma coisa. E aí Jesus olha para aquela alma. Versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida. O que Jesus primeiramente fez? Chamou ele Jesus podia então, meus irmãos, sabendo que tinha toda uma trama, era dia de sábado, ia aumentar a perseguição a ele podia falar assim, vem aqui, depois do culto, eu encontro você ali, aí eu faço uma cura, para ninguém ver. Não, eu sou o bom pastor, e o bom pastor vai dar a sua vida pelas suas ovelhas. Vem aqui por meio, por favor, querido. Vocês estão lembrados do homem leproso chamado Naamã? O capitão da Síria dos exércitos, o maioral das forças armadas. Quando o rei ouviu que lá em Jerusalém, lá em Israel, tinha um homem que podia curar ele mandou ele para lá. Ele foi. Ele chegou na porta do profeta, o profeta mandou o servo lá, falou para ele, vai lá no Jordão e bebe a água. Foi isso? Não. Vai lá no Jordão e pega um copo de água do Jordão e toma. Vai lá no lugar chamado Casa de Misericórdia, que é tanque de Betesda. Vai lá naquele lugar onde tinha um anjo que agitava as águas lá. Pega um copo daquele água e bebe. É isso? Ele tinha que ir no Jordão e tinha que fazer o quê? Por que ele tinha que mergulhar, irmãos? Você já parou para pensar por quê? Qual que era a doença dele? Lepra. É bem provável que a lepra já tinha tomado todo o seu corpo. E um homem que é o maioral das forças armadas,
Ele anda com a armadura e cheio de medalhas. Ele tinha que tirar tudo aquilo ali e mostrar, porque talvez ali eu creio que os seus companheiros ali, aqueles homens que o acompanhavam, que amavam ele, sabiam que ele era leproso, mas nunca tinham visto o quê? A face da lepra. E aí ele teve que despojar de todo aquilo ali e ficar diante de todos os seus servos. E todos os seus servos tinham que olhar para ele e ver que ele é um homem cheio de lepra. Agora mergulhe. O que Jesus fez com o homem da mão? Vem aqui no meio que você tem que mostrar para as pessoas. Qual que é sua dificuldade, qual que é a sua necessidade. A gente tem vergonha de mostrar as nossas necessidades para as pessoas. Os nossos pecados, né? De falar das nossas transgressões diante de Deus. Só que a gente não tem vergonha de Deus, né? E aí o homem veio. Qual que é a sua necessidade, filho? Minha mão está aqui, ó. E aí aquele que é o misericordioso, aquele que é a vida, aquele que é o amor e aquele que é a graça. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo, por quem? Naquele momento que Jesus chamou aquele homem lá no meio, o que Jesus está fazendo? Ele está se entregando pelo pecador e pelo necessitado. Ele se entregou a si mesmo. Verso 2 ainda. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aí a Bíblia diz no Evangelho de Marcos que aquele homem, a sua mão foi restaurada. Então na nossa vida, meus irmãos, tem muitas coisas que precisam ser restauradas. Talvez não é a sua mão, não é o seu pé. Talvez é um problema de saúde que Deus precisa tratar. Talvez é um problema na nossa alma, no nosso coração, que Deus precisa quebrantar a gente e fazer que nem Jesus fez lá na beira do mar da Galileia. Filhinhos, pode vir aqui, filhinhos. Tem um peixinho aqui para vocês. Você tem que falar para Deus qual é as áreas da sua vida que você precisa entregar a Ele para Deus cuidar. Senhor, quebranta o meu coração, quebranta a minha alma. Senhor, não deixa Satanás encher minha mente de coisas que não são verdades do Teu reino. Me ajuda a amar, me ajuda a perdoar. Meus irmãos, isso é uma questão tão séria na nossa vida. Você não faz ideia. Perdão é algo tão especial, tão divino, porque as pessoas são pecadores. E uma hora ou outra ele vai acabar fazendo alguma coisa que você não gosta. Vamos ler o nosso último versículo, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Jesus então curou aquele homem. Então, quais são as áreas da nossa vida que Deus precisa tratar? O que está ressequido em nós? É o nosso amor? É a misericórdia? É o perdão? É a graça de Deus? O que está na gente, meus irmãos, que Deus precisa tratar? O que está em nós que Deus precisa vencer, meus irmãos? Como que a gente está tão longe de ser igual a Jesus? Mas e para mim isso não é uma tristeza. É porque a cada dia eu vejo como a Bíblia ensina. Eu prossigo. Quando Paulo está falando de prosseguir para o alvo, ele não está prosseguindo, meus irmãos, lutando para ser salvo, não. Ele está prosseguindo para o alvo para ele ser igual a Jesus. E como falta isso na nossa vida. Capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio. Veio para quê? Para buscar e salvar o que se havia perdido. É isso. O que Deus tem que tratar na nossa vida, dos nossos relacionamentos, né? Seja dentro da igreja, seja com os nossos entes queridos. Se você tem um ente querido que não é salvo, não espere dele aquilo que ele não pode fazer. Mas ensina a ele como se faz. Mostra a ele que você é um filho do reino e que o reino de Deus está dentro de você. Porque o nosso Salvador, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A religião mata. Jesus salva. A religião aprisiona. Jesus liberta. Esse é o reino de Deus que Jesus pregou. Amém?